O Superman absoluto finalmente voltou para casa. O problema é que a Corporação Lázaro também veio junto. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje vamos fazer o resumo e análise da edição número 12 da HQ Superman Absoluto, que vai mostrar o Homem de Aço tentando lidar com sua própria força e também nos apresenta o irmão mais velho do Superman. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa no lar de idosos de Smallville, no setor de cuidados em memória, onde Martha Kent grita pela enfermeira dizendo que vai precisar de algumas coisas urgentemente. Ela fala com muita convicção que a tempestade vermelha que passou por aqui só pode significar uma coisa, que o seu anjo voltou. A enfermeira entra bem apressada tentando entender do que se trata, mas Martha logo se esquece do que estava falando devido a seu problema de memória. Daí pulamos para uma reserva natural no Kansas, onde Lois Lane e Jimmy Olsen observam o campo tomado pela poeira vermelha e discutem sobre o que farão agora. Acontece que após aquela explosão que teve no fim do último capítulo, a tempestade vermelha do Superman trouxe Lois e Jimmy para a única parte do planeta onde ele sempre se sentiu seguro, o Kansas. Mas nem ali há segurança, nenhum deles está realmente a salvo. Brainiac se infiltrou profundamente na mente de Kal-El, tentando transformá-lo em um instrumento de destruição nas mãos de Ra's al Ghul. E quase conseguiu. Kal-El se lembra do momento em que quase matou Brainiac, até que Sol, a inteligência artificial de seu traje, interveio, assim como tantas outras vezes. Sol o instruiu a relaxar e a se lembrar de quem realmente ele era, e foi assim que Kal-El foi salvo e recobrou a consciência. Então temos um flashback de 5 anos atrás, quando Kal-El estava sentado na borda da cratera de um vulcão discutindo com Sol. Na ocasião, Kal-El não queria mais se aproximar dos terráqueos, não depois do que tinha acontecido com os Kents. Ele não queria usar mais esse traje e pretendia viver em lugares onde ninguém normal pode viver. Sol argumentou que entendia o seu sofrimento, mas o advertiu de que ele não podia viver isolado. Mesmo não precisando comer ou dormir, ele ainda compartilha com os humanos uma verdade essencial, que ninguém foi feito para viver sozinho. Só que Kal-El, com raiva, respondeu que nunca estava realmente sozinho, já que Sol sempre estava em seu ouvido, o que o deixava muito irritado. Nisso, o sistema explicou que foi criado por sua mãe e que, por mais avançado que seja, não poderia substituir o verdadeiro companheirismo. Ele até falou sobre a ansiedade e a rebeldia que vem com a juventude. E por ser diferente, Kal-El precisava mais do que nunca se manter conectado à humanidade. Quando Kal-El insistiu que um dia seria forte o bastante para saltar até a Lua e deixar tudo para trás, Sol admitiu que isso era bem possível, mas reforçou que até que isso acontecesse, ele devia enfrentar o que precisava enfrentar. Então, cansado, Kal-El cedeu apenas para acabar logo com a conversa. Sol ainda brincou que os seus sensores detectaram que o cheiro do kryptoniano havia se tornado muito forte nas últimas semanas. E assim, o kryptoniano foi forçado a tomar um banho de lava, mesmo odiando fazer isso. Logo depois, a narrativa o leva para outra parte das Filipinas. Sob o sol escaldante, Kal-El caminha entre plantações, porque Sol afirma que Kal-El precisa de um trabalho, já que, com a inteligência e as habilidades que possui, ele poderia ocupar um lugar de destaque entre os humanos. Ao passar por um mercado lotado de vendedores, Kal-El pensa que, se seus pais viveram e morreram com o símbolo dos trabalhadores no peito, ele fará o mesmo. Ele decide trabalhar numa plantação de cana-de-açúcar, mas, como diz a narração, isso não ia durar muito. Enquanto ele carregava feixes de cana com sua força desumana, sob o olhar cansado dos outros trabalhadores, uma mulher se aproximou e demonstrou um interesse até materno naquele jovem trabalhador. Ela o lembrou de beber água
o falou do perigo do sol e se apresentou como Carmelita. Só que, quando ela e Kal-El apertam a mão um do outro, a pele da mulher simplesmente queima, como se tivesse encostado em um aço quente. Ela cai no chão, gritando de dor, enquanto Kal-El, assustado, pede desculpas, mas já é tarde. Percebendo a comoção, nesse momento, um grupo de pacificadores surge, ordenando que todos voltem ao trabalho. Um deles até acerta a Carmelita no rosto e ameaça de demissão se ela não se levantar. Daí, Kal-El segura o braço do pacificador, dizendo que ela está ferida. E antes que perceba, Kal-El simplesmente arranca o braço do agressor. Chocado, nem ele acredita no que acabou de fazer. Então os soldados apontam as armas contra ele, mas em segundos ele se lança aos céus e desaparece. Pouco tempo depois, vemos Kal-El de joelhos nas montanhas geladas. Exausto e tomado pela culpa, ele diz que não teve a intenção de machucar ninguém, que apenas perdeu o controle. Ele olha para as próprias mãos, se perguntando se o homem que feriu está vivo ou se o matou. Sol até o tranquiliza, dizendo que os pacificadores têm uma tecnologia médica avançada e que o ferido provavelmente já está sendo tratado. Mas a raiva toma conta de Kal-El. Ele fecha os punhos e explode em raiva, dizendo que talvez o homem devesse morrer. Todos os assassinos da Lázaro, com suas armas e armaduras reluzentes, merecem morrer, e que ele pode acabar com todos em um único dia. Seria como seu pai, quando matou algumas feras numa mina. Nisso, Sol responde mostrando uma imagem de Jor-El e Lara, dizendo que, embora os humanos possam ser cruéis, eles não são animais. Se seus pais estivessem ali, eles diriam que ele não tem o direito de julgar e executar apenas porque pode. E isso só deixa Kal-El mais furioso. Ele dispara fogo pelos olhos, gritando que seus pais estão mortos. Mas quando Sol lembra que foi criado por seus pais para protegê-lo e mantê-lo fiel a quem ele é, Kal-El respira fundo, fica mais calmo e pede um tempo sozinho para pensar. E realmente, Sol cobre o corpo dele com a poeira vermelha, dizendo que retomará a conversa no dia seguinte. A poeira vermelha dessa vez fica cristalizada em volta de Kal-El. É tipo uma mini fortaleza da solidão. Daí pulamos para o presente, onde é revelado que depois de tudo o que aconteceu nos últimos capítulos, Kal-El decidiu se isolar nessa mini fortaleza de cristal. Ele ainda não está totalmente bem porque segue atormentado pelas lembranças de Brainiac e do que o vilão fez com ele. Mesmo assim, ele toma impulso e voa pelo céu do Kansas. Enquanto isso, Lois e Jimmy entram em um restaurante de Smallville em busca de comida. Como eles não têm dinheiro para pagar, Lois pergunta à atendente do balcão se eles podem pagar com trabalho. A garçonete, com um olhar curioso, pergunta se o acordo com a Corporação Lázaro não deu certo, a chamando de Agente Lane. Logicamente, Lois fica espantada ao perceber que foi reconhecida, no que a mulher diz que numa cidade pequena todos sabem de tudo. Todos aqui dentro sabem quem eles são e o que fizeram. Lois tenta acalmar a situação, dizendo que não querem confusão. E, de fato, a garçonete serve café pedindo que os dois se sentem, porque se Lois ainda trabalhasse para Lázaro e se ela acreditasse nas notícias a respeito de Jimmy Olsen, ela já os teria expulsado dali com sua espingarda. Ela acrescenta que há gente na cidade que os trataria muito pior. Apesar de serem pessoas decentes e trabalhadoras, o medo domina todos. Medo da Lázaro, medo de estrangeiros, medo uns dos outros e há também o medo dele, do Superman. Ao ouvir esse nome, alguns clientes se levantam e se aproximam, atentos ao que ela diz. E a mulher continua explicando que o medo vem do que ele pode fazer e do que suas origens representam, mas que muitos ali o conhecem de verdade e conhecem o que ele já fez. Tanto que ela possui várias manchetes de jornais para lembrá-los das muitas vezes em que o Superman salvou vidas em Smallville e ajudou pessoas sem pedir nada em troca. Ela encerra dizendo que aprendeu a ajudar alguém pelo que faz, não pelo que promete, e que sabe que Lois e Jimmy tentaram ajudá-lo quando ele mais precisou.
Com isso, ela serve 2 pratos de comida e avisa que, por serem amigos do Superman, o café da manhã é por conta dela. Só que a admiração dessas pessoas pelo Superman é tão grande que elas não querem deixar a garçonete fazer tudo sozinha. Elas também se oferecem para ajudar os amigos do Superman. Lois, emocionada, só agradece a todos, enquanto Jimmy só tenta garantir um prato extra. Mas a grande revelação dessa cena é que a garçonete que é fã do Superman se chama Lana Lang. Daí, as duas apertam a mão uma da outra e Lois avisa que a Lázaro vai continuar trazendo problemas, enquanto Lana responde sorrindo que a sua espingarda sempre está pronta. Ao mesmo tempo, Kal-El decide fazer uma visita à antiga casa dos Kents, agora abandonada e vazia. Nesse momento, Sol lhe pede desculpas por acreditar que falhou em seu propósito de proteger o garoto como sua mãe tanto queria. Mas Kal responde com calma que pela primeira vez em 6 anos, pode afirmar com certeza que Sol está errado. Ele nunca esteve sem proteção, nunca esteve sem cuidado ou sem companhia. Ele lembra dos momentos de sua jornada desde que deixou Krypton, e pela primeira vez ele agradece a Yah. Ele diz que tudo o que conquistou foi graças a Sol, e lamenta as palavras duras que disse quando estava com raiva. Para ele, Sol é mais do que uma nave, mais do que um conjunto de cristais avançados e mais do que uma capa extraordinária. Sol é, na verdade, sua família. Ele até o chama de seu grande irmão de Krypton e o agradece por tudo. E, por incrível que pareça, Sol fica bem emocionado. Ele fica em silêncio por um momento e não sabe bem o que dizer em resposta. De todo modo, antes que possam continuar, Lois e Jimmy chegam, trazendo sacolas de comida e Jimmy ainda mais animado por trazer café, almoço e janta. Mas Kal-El agradece dizendo que não precisa comer, no que Jimmy comenta que essa é a coisa mais triste que já ouviu. Lois se alegra por vê-lo recuperado, e Kal-El lamenta pela morte do pai dela, prometendo que os responsáveis irão pagar por isso. Ao que Lois responde que seu pai morreu como sempre viveu, comandando e lutando até o fim. No final de sua frase, ela chama Kal-El de Superman. Quando Jimmy tenta brincar dizendo que ele não gosta de ser chamado assim, o Superman finalmente decide se apresentar como Kal-El de Krypton. Lois diz que é um prazer conhecê-lo e o chama apenas de Kal. E quando Kal-El a chama de Agente Lane, ela pede que ele a chame de Lois. E é engraçado que Jimmy reclama, porque ela nunca o deixou chamá-la de Lois. Bom, com tudo de volta ao normal, Lois alerta que eles precisam sair dali logo, pois a Corporação Lázaro logo vai encontrá-los. Ela pergunta se Kal tem algum tipo de abrigo, e ele diz que sim, essa poeira vermelha que está nas costas dele e que se chama Sol. Ele também reconhece que Lois está certa. Ra's al Ghul não vai parar. Ele fará qualquer coisa para controlá-lo, mesmo que inocentes se machuquem. E é por isso que eles não podem fugir. Até que, de repente, ele ouve algo e, usando sua supervisão, ele diz que Ra's já está ali. E, de fato, vemos o helicóptero do vilão. Ra's al Ghul ordena que sua filha cerque toda a cidade. Nada entra, nada sai. Se o povo atrapalhar, então que a Lázaro queime suas casas, profane suas igrejas e os arraste na lama como porcos, eliminando qualquer um que ouse resistir. Ele ordena que o sofrimento seja espalhado até que o Superman não tenha escolha senão enfrentá-los com toda sua fúria alienígena. Ele diz que o kryptoniano é manso e teme perder o controle, mas que talvez seja preciso matar todos que ele ama para libertar seus demônios, começando por Lois Lane. É claro que Talia está disposta a obedecer seu pai, e Ra's promete que quando o Superman finalmente ceder, ele mesmo conduzirá seu batismo, garantindo que o mundo se lembre de que foi salvo ali, nos campos esquecidos do Kansas. A edição termina com a visão do exército da Corporação Lázaro, repleto de tanques, helicópteros, robôs e máquinas de guerra marchando rumo a Smallville. E assim encerramos essa edição que foi simplesmente maravilhosa. Depois do caos e da violência da edição anterior, Jason Aaron faz o oposto aqui.
Ele desacelera tudo e entrega uma história cheia de alma. É um episódio de pausa, de respiro, onde o Superman tenta entender quem ele é e o que significa ser forte demais no mundo tão frágil. A relação dele com Sol é o coração da trama, quase como um filho aprendendo com o pai. Ou no caso, como foi dito pelo próprio Kal-El, foi como ver um irmão mais novo aprendendo com o irmão mais velho. E ver Kal-El reconhecendo que nunca esteve realmente sozinho foi bem emocionante. Arrisco a dizer que essa é uma das edições mais humanas de toda a fase absoluta. Mas esse momento de calma não vai durar, porque Ra's al Ghul já está vindo com o exército de Lázaro. Então se prepara, porque Smallville vai se transformar no novo campo de guerra do Superman. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos dessa HQ. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.